evangelista Wellington, a paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia Sagrada, né? Vou esperar que as crianças vão para essa linha, né? Para participar do culto ali nessa linha. Vai hoje? Não. Vai? Então, as crianças podem ir, né? E vamos ler a palavra de Deus. As crianças vão saindo. Eu apenas vou dizer para os irmãos aonde iremos ler. Abra sua Bíblia Sagrada em Mateus, capítulo 11, versículo 23 e 24. Hoje eu até não preferiria pregar hoje. Hoje passei uma semana, na verdade, com a garganta recuperando, uma dor de garganta. Mas algum dos irmãos de vez em quando chega em mim e fala assim: pastor, o senhor precisa pregar mais no domingo, né? O senhor precisa pregar mais no domingo, né? Os irmãos querem ouvir eu pregar mais? Vem nos cultos de ensino. Toda quarta-feira eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Toda quarta-feira. Você às vezes que não tem... Eu às vezes, dia de domingo, eu dou oportunidade aos meus companheiros, né? A gente tem um púlpito só, temos aqui dezenas e dezenas de pregadores da palavra de Deus. Se torna difícil para nós ouvirmos todos, né? Então é um de cada vez, né? Mas, né, aprove a Deus nessa manhã, Deus nos colocar uma palavra no nosso coração. E quero que os irmãos prestem muita atenção nessa palavra, que Deus pode mudar a tua história através dessa palavra que Jesus colocou no meu coração nesta manhã, viu? Durante a semana estávamos meditando, né? E tem visto, irmão, sou tão grato a Deus por ver os milagres que Deus tem feito na vida desta igreja, viu? Não é porque eu estou aqui, não, irmãos, é por causa dele. Por causa do Senhor Jesus, viu? Às vezes alguns pastores no Brasil falam assim: mas pastor Sérgio, como que é pastorear nos Estados Unidos aí, pastor Sérgio? Como é aí trabalhar com o povo aí nos Estados Unidos? Eu falo, não tem explicação. Eu não tenho palavra para explicar. Eu falei, só vou citar alguma coisa para você entender isso. Muitas das vezes, o seu aluguel está atrasado. Mas chega um irmão e fala: pastor, dá para você emprestar o dinheiro do aluguel do senhor para me pagar meu aluguel? Toma aqui, eu empresto para a pessoa. E chega no dia, meus irmãos, de pagar o meu aluguel, Deus abre a porta no céu. Alguém fala assim para mim: pastor, eu vou pagar nesse mês para o senhor, eu vou pagar a luz, vou pagar a água da sua casa, vou pagar o gás da sua casa. O meu dinheiro foi para outra pessoa, mas Deus abriu a porta e me abençoou do outro lado. Ah, é assim, pastor? Aí é. No Brasil, todos os pastores moram em casas pastorais. Está aqui o pastor Hermes, sabe disso. A maioria dos pastores moram em casas pastorais. Não passa por essa experiência. Mas aqui nos Estados Unidos, meus irmãos... Como? Aqui nos Estados Unidos é diferente. Aqui é só lágrimas. Aqui é só misericórdia de Deus. Oh, Deus. Como que é? Vocês ficam calmozinhos aí, viu? Vocês ficam calmozinhos aí. Só me ouça nesta manhã. Dá glória, viu? Aleluia. Vamos nesta manhã, irmãos. Abra sua Bíblia Sagrada. Em Mateus, capítulo 11, versículo 22 e 23. Nós vamos ler. E 24. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, será batida até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operava, seria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma do que no dia do juízo, do que para ti. Amém, meus irmãos? Os irmãos poderão assentar. Estamos na presença de Deus, viemos aqui para adorá-lo, Senhor. E quem adora o Senhor, irmãos, na casa do Senhor Deus, é diferente, né? Quem adora o Senhor Deus na sua casa é diferente, né? Esta manhã eu venho para o santuário, sempre como todas as vezes, crendo que aqui é um lugar
que o Senhor Jesus tem a oportunidade de operar em nossas vidas, viu? Ele opera sem derramar sangue. Ele opera sem marcar até mesmo consulta, irmãos. O Senhor Deus opera. E nesta manhã eu creio que Ele veio fazer uma cirurgia na sua vida. Eu não sei o que você precisa nesta manhã. Quem sabe você precisa nesta manhã de uma transfusão de sangue. Jesus faz transfusão de sangue nesta manhã. Se você vem crendo nesta manhã que Jesus pode essa dor sua que você sente na sua coluna, Jesus pode tirar essa dor que você sente em sua coluna. Aqui é um lugar, irmãos, o centro da sala de cirurgia de Deus é a casa do Senhor nosso Deus. Eu quero falar nesta manhã, irmãos, sobre, uma cidade muito importante, irmãos. Essa cidade chama-se Cafarnaum. Essa cidade aqui, irmãos, onde morava alguém muito especial nessa cidade, viu? Eu vejo que, irmãos, que essa cidade, ela não era tão importante ali, irmãos, porque por causa da sua geografia, por causa da sua história, quem sabe por causa do PIB daquela cidade, por causa da coletoria daquela cidade, não era por causa do comércio daquela cidade. Aquela cidade era importante, irmão, porque tinha alguém especial que morava naquela cidade, viu? Não era porque só morava Pedro ali, não era porque morava só Levi, tá? Não era porque algumas outras coisas tinham acontecido naquela cidade, meus irmãos. Mas podemos observar a história. Jesus, ele nasce em Belém. Jesus nasce em Belém, irmãos. Por causa da perseguição na cidade de Belém, olha, José e Maria pegam Jesus e fogem, irmãos, para o Egito. Ficou no Egito, quem sabe, um determinado tempo ali, até o Senhor Deus abater o perseguidor, abater o inimigo do nosso Senhor e Salvador Jesus, que era um rei maldito, né? E depois, Jesus volta, meus irmãos. Ele volta ali para Galiléia. E sabe para qual cidade que ele volta? Ele não volta agora para Belém, aonde ele nasceu. Jesus volta para Nazaré, para cumprir a palavra de Deus, que ele seria chamado Nazareno. Cumpria-se a palavra, então, que ele ia chamar Nazareno. E ele viveu ali por algum tempo em Nazaré, meus irmãos. Ali ele aprendeu com seu pai o ofício de carpintaria. Ele aprendeu a trabalhar, irmãos, quem sabe construindo móveis, construindo casa, alguma coisa. O construtor, o carpinteiro, os irmãos sabem o que o carpinteiro faz. Jesus ali, irmãos, então aprendeu esse ofício com seu pai. Eu quero que eles fizeram inúmeros projetos naquela pequena cidade ali, irmãos, tá? De Nazaré. Mas logo depois, irmãos, Jesus, ele mudou. Mudou para onde? Para Cafarnaum. Jesus, então, ele muda para Cafarnaum. E observo, meus irmãos, que Jesus, morando em Cafarnaum, ele já ali começa o seu ministério na cidade de Cafarnaum. Nós vemos que conhecemos a Bíblia falar de Jesus até os seus 12 anos. Dos 12 anos até os 30 nós não vemos, ficou em silêncio. E aonde a Bíblia põe silêncio, quem somos nós para colocar palavra? Não podemos colocar palavra, né? Às vezes alguém pergunta, mas cadê os anos de Jesus? Não coloca palavra. A Bíblia ficou em silêncio, aprenda a ficar em silêncio também. A Bíblia Sagrada nos ensina isso, né? A Bíblia Sagrada nos ensina isso, né? Vejo então que Jesus então mudou para Cafarnaum, né? Mas por que, meus irmãos, que ele mudou para Cafarnaum? Eu vejo, meus irmãos, a palavra de Deus nos fala. Põe para nós aí no mural. Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2. Ou melhor, profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Lá em Isaías, cadê o produtor? Tá aí, olha só. Mas a terra que foi angustiada não será enebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos. A terra de Zebulun e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos, enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia das nações. 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu o quê? A luz.
resplandeceu a luz. Quem estava morando lá? A luz. Quem estava morando lá? Jesus Cristo. Morava nessa cidade de Cafarnaum, meus irmãos. O povo, então, que estava em treva, viu uma grande luz. Não mudou, irmãos, ali para Cafarnaum, irmãos, por obras da sua cabeça, não. Foi cumprindo um projeto de Deus 720 anos antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta Isaías profetizou, olha só, quem vivia na região de morte, nas trevas, olha, resplandeceu a luz, irmãos, da vida deles, porque Jesus foi morar lá na cidade de Cafarnaum, aleluia. Aquele que morava, irmãos, então, em um lugar, irmão, de treva, viu luz. Tem pregador, irmão, por aí afora, eu já vi dizer. Tem pregador que fala assim, ó, Jesus, na verdade, morava numa casa na beira da praia, né? Olha, com dezenas de criados, funcionários, né? Não, irmãos, eu não vou nessa linhagem, não. Eu acho que Jesus pagava aluguel, viu? Eu acho que Jesus, ele pagava aluguel, como muitos de nós aqui nos Estados Unidos fazemos, pagamos aluguel, né? Mas eu vejo, irmãos, que naquela cidade ali, né, Jesus, na verdade, irmãos, morava lá. Você imagina, irmãos, você mora numa cidade que Jesus mora, né? Jesus mora em Bridgeport, irmão. Você acredita assim? Mora na rua, irmão, Main Street, em Bridgeport, em estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Jesus mora aqui, né? Quem sabe você mora lá na Médici, quem sabe você mora lá na Lincoln Avenue, ou quem sabe outra rua. De repente você fala assim, vou passar na Main Street. Tá lá Jesus na janela, ó. Tá lá Jesus na janela, ó. Tchauzinho para você, cenando para você e dizendo, olha, você é meu, aleluia. Escrevi o seu nome lá, registrei o seu nome lá no livro da vida, perdoei os seus pecados, sarei as suas feridas, aleluia. Oh glória, oh glória. É desse jeito, irmãos, da cidade que Jesus mora, irmãos, é diferente. Os moradores da cidade que Jesus mora, precisa ser diferente. A casa que Jesus mora, irmão, precisa ser diferente. Você quer ter uma experiência com ele, chama ele, fala, Jesus, vamos para minha casa, Jesus, abraça ele, fala, eu quero que o Senhor vai morar lá na minha casa, lá na minha rua, lá no meu número, Jesus, mora lá comigo, aleluia. Oh glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu observo, meus irmãos, quem foi morar lá. Então já disse hoje, não foi só Pedro, não foi só Levi, não foi, irmãos, olha, foi o dono da luz, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele era o Filho de Deus, aleluia. Aquele, meus irmãos, que lá em Gênesis Moisés escreveu no princípio. Cadê Gênesis capítulo 1, verso 1, aleluia. Me acompanha aí, meu irmão, me acompanha aí, presta atenção na palavra. Acompanha aí, Gênesis capítulo 1, verso 1. Olha, no princípio criou Deus os céus e a terra, aleluia. No princípio criou Deus o céu e a terra. Aquele que estava então, irmãos, lá na criação, aleluia. Esse é o nosso Jesus, estava lá na criação, lá no princípio, é Ele. Agora Gênesis capítulo 1, verso 26, olha só o que diz a palavra. Gênesis capítulo 1, verso 26, olha só. Façamos o homem, aleluia. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, irmãos, olha só o que Deus fez, irmãos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu vejo que a palavra façamos ali está no plural, né? Então lá está presente o Pai, está presente o Espírito e está Ele. Jesus Cristo está lá, os três estão ali, aleluia. Olha só, bem lá no começo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando estava, irmãos, então, olha só, amassando barro, para fazer quem? Para fazer Adão. Lá no começo, quando, olha, quem sabe ali o Senhor Deus Pai, estava amassando barro ali. Vou fazer o homem. Quem estava lá? Jesus junto com o nosso Pai, fazendo eu e fazendo você, fazendo o homem, para que hoje pudesse estar aqui dando glória, aleluia, glorificando o seu nome. Oh, glória ao nome de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo, irmãos, ele tem união.
eles têm comunhão, eles têm ação, eles têm poder, eles têm graça, têm virtude, aleluia. Para nós tomar posse dia após dia, para a glória do nome do Senhor Jesus. Estou dando tudo a Ele nesta manhã, irmão. Sabe por quê? É por causa dEle que essa igreja existe. É por causa dEle que eu estou aqui. É por causa dEle que esses pastores estão aqui. É por causa dEle que existe círculo de oração. É por causa dEle que existe juventude na igreja. É por causa dEle que a sua família está aqui. É por causa dEle, é por causa dEle, é por causa dEle. Oh glória, oh glória. É por causa dEle, meu irmão, que nesta manhã você veio ao santuário para adorar. É por causa dEle. Começa a agradecer aonde você está aí. Começa esta manhã a levantar a mão, 1 minuto para você adorar o nome dEle. É por isso que você existe, aleluia. Oh glória, é por causa dEle. É por causa dEle, meus irmãos, que esse sol nos alumia. É por causa dEle, irmãos, que esse dia lindo Ele nos concede nesse dia, aleluia. É por causa dEle. Glória a Deus, glória a Deus. É por causa dEle. Se Ele for, irmãos, morar lá na sua casa haverá luz. A luz dele vai brilhar lá, viu? Se ele não morar lá. Por isso que você fica assim, meio turvo, meio embaçado. Parece que as coisas não começam a dar certo. Você trabalha 8 horas, não dá certo. Trabalha 10, não dá certo. Trabalha 15, não dá certo. Trabalha fim de semana, não dá certo. Mas se você colocar ele lá, se você chamar a presença dEle, fala: Jesus, vai lá para casa, Jesus. Vai lá para casa, Jesus. Jesus vai fazer alguma coisa lá. A luz de Deus vai raiar dentro da sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na vida da sua esposa. Vai brilhar a luz da glória de Deus. Aleluia. Oh glória, aleluia. Abraça Ele. Vai mudar a sua história. Abraça Ele. Você lembra? Lá na época da construção da Torre de Babel. Na Torre de Babel eles queriam construir uma torre que chegasse até o céu. De repente, ele chegando lá. Olha lá, Gênesis capítulo 11, verso 7. Abre para nós aí, Gênesis capítulo 11, verso 7. Ei, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua um do outro. Desçamos, ele estava presente. Plural, estava presente. Desçamos. Estava o Pai, o Espírito e Ele, presente lá. Façamos, aleluia. Desçamos, os verbos que Jesus usa, irmãos, sempre no plural, porque Ele está presente, aleluia. Jesus, irmãos, o morador de Cafarnaum. Você imagina o prefeito dessa cidade, irmãos, seu prefeito de Jesus, aleluia. Construiu uma rua, passa aí, Jesus, vou construir. Você imagina que rua o prefeito ia construir na cidade, que praça para Jesus visitar naquela cidade. Meu Deus do céu. Você imagina a escola, irmãos, que Jesus iria frequentar. Que professor ia dar aula para Jesus. Oh, meu Deus do céu, meu Deus. Imagina, irmãos, o professor na sala de aula, dando aula para Jesus. O que ele ia ensinar para Jesus, meu Deus? O que ele ia ensinar para Jesus, né? Lá dentro da sala de aula, será que lá tinha uma Central School, High School? Será que tinha uma Madison High School, uma escola lá? Como tem na cidade de Britport? O que Jesus iria fazer lá e aprender lá? Você imagina o seu filho brincando com Jesus. Meu Deus do céu. O seu filho jovem, tendo amizade com Jesus. Quem não ia aconselhar, irmão? Meu filho, faz amizade com Jesus, meu filho. Faz amizade com Jesus, meu filho. Convida Jesus para vir aqui na nossa casa. Olha, eu vou preparar um almoço para você e seu amigo Jesus. Convida ele.
Você imagina, irmão, uma coisa dessa? Meu Deus do céu, viu? Glória a Jesus, glória a Jesus. Quem foi morar em Cafarnaum, irmãos? O conselheiro. Quem foi morar em Cafarnaum? O nosso Senhor Jesus. Você lembra quando Josué, ele estava entrando na cidade, na terra prometida ali? Lá no meio do caminho, quando Josué estava indo, meus irmãos, a Bíblia fala que apareceu um ser lá. Apareceu um ser ali, né? E naquele momento, a Bíblia fala que Josué perguntou para ele, né? Você é um dos nossos ou está contra nós? O que ele respondeu? Olha só o que ele respondeu, irmãos. Ele disse, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. O que significa exército, irmãos? Senhor dos Exércitos. Em hebraico é Sabaote. Sabaote. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, a Bíblia fala que Josué naquele momento prostrou e adorou. E sabe o que aconteceu? Ele recebeu a adoração de Josué. Recebeu. Então nós entendemos que ali não era um anjo, meus irmãos. Sabe por que anjo não recebe adoração, viu? Se você adora anjo, está errado. Anjo não recebe adoração. Ali, irmãos, tem, olha, os estudiosos chamam isso, irmãos, de teofania. Seja, não era um anjo, era o próprio Deus que estava falando frente a frente com Josué. Aleluia! Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Quem pode dar glória? Ele já veio para você em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! É Ele, é por causa dele que Ele opera milagre. Glória a Deus, aleluia! Quem foi morar em Cafarnaum, meus irmãos, eu poderia citar nesta manhã vários livros, irmãos, proféticos. Eu poderia citar, de repente, o livro de Salmos, que em cada Salmo vemos a presença dele. Podemos citar, irmãos, olha, de Gênesis a Apocalipse, em cada livro, irmãos, ele revela para nós. Jesus, ele é o centro da Bíblia Sagrada. Jesus centro, irmãos, olha, de todo o Antigo Testamento. Jesus é o centro do Novo Testamento. Jesus é o centro da vida desta igreja. Jesus precisa ser o centro da sua vida. Jesus precisa ser o centro do seu ministério, da sua caminhada aqui na terra. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Irmãos, aleluia. Eu vejo, irmãos, que Jesus, então, ele trabalhou em toda a Bíblia Sagrada. Eu poderia citar, então, vários livros, mas não vou citar, vou pular aqui. Apenas vou citar o livro de Cantares. Cantares, você não vai ver o nome de Deus. Você não vai ver ali, irmãos, alguma outra coisa, o nome de Senhor, o nome de Jesus, você não vai achar no livro de Cantares. Mas você vai achar um romance ali, irmãos, do noivo para com a noiva. Sabe quem é esse noivo? É o nosso Senhor Jesus. Jesus tem um romance com você nesta manhã. Jesus tem um romance com esta igreja. Jesus tem um romance com os jovens. Jesus tem um romance com esses obreiros, meus irmãos. Jesus, irmãos, ele é romântico, aleluia. Certa vez, irmãos, a noiva disse assim: quem és tu que me leva até, olha, até o banquete, que me leva até o santuário? Quem és tu, Senhor, aleluia, que me leva até a sala do trono? Glória a Deus, aleluia. Assim a noiva pergunta dia após dia e fala dia após dia: quem é o Senhor? E Deus te responde: eu sou Deus forte, eu sou Deus todo-poderoso, eu sou o que te conduzo, eu sou o que te libertei, eu sou o que te salvei, eu sou aquele que sou dono da sua família, aleluia. Um minuto para adorar o nome do Senhor, aleluia. Você pode ouvir o glória a Deus da igreja, eu posso ouvir você adorando, eu posso ouvir você adorando nesta manhã, aleluia. Ele não foi, Ele é, aleluia. Ele é o centro desta igreja. É Ele que fundou esta igreja. Esta igreja está na palma da mão dEle. A sua vida está na palma da mão dEle, aleluia, oh, glória. Ele não foi, irmão, Ele é. Ele é o nosso Senhor, aleluia. Eu vejo, irmãos, amor de Jesus. Ele tem muito pela sua igreja e pelos teus. Ele é o noivo, irmão. Você imagina o que um noivo pode fazer para uma noiva? Tem até coragem de casar com ela, né, irmãos? Aleluia. Eu casei com a minha, irmãos.
Há mais de 30 anos atrás, a irmã Nelly desceu lá para baixo, para a salinha das crianças ali. Irmão, você imagina o que eu posso fazer por esta mulher, irmãos? Ela não está aqui, eu posso falar, viu? Imagina o que eu posso fazer por esta mulher. Aleluia. Olha, eu daria minha vida por ela, irmãos. Assim o noivo, ele deu a vida dele por esta igreja. Deu a vida dele por você. Deu a vida por você, jovem. O nosso Senhor Jesus deu a vida dele. Ele deu a vida dele por nós. Aleluia, nesse lugar, irmãos. Chamaram terra. Pereceu. Morreu na cruz do Calvário. Foi negado. Foi traído. Colocaram coroa de espinho na sua cabeça. Derramaram o seu sangue lá na cruz do Calvário. Por causa de mim, por causa de você que está aqui nesta manhã. Não foi por nada, foi por causa das nossas vidas. Foi por causa de nós. Foi por causa de nós. Olha o que ele diz em Isaías capítulo 9, verso 6. Lê para nós. Olha o que ele diz aí. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome maravilhoso. Vamos comigo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha o que Jesus é, meus irmãos. Olha o que Jesus é, já dá para dar um glória a Deus aí. Deus forte, Deus forte, aleluia. Muitos deuses se levantaram no decorrer da história, irmãos. Mas o único forte é o nosso Deus. Permanece vivo. Está aí no seu coração. Está aqui no meu coração. Está no meio desta igreja. Está no meio da igreja do Brasil. Está no meio da igreja da América. Ele é forte, ele é forte. Mesmo lá na Coreia do Norte, aonde não se pode reunir em templo, mas está no coração de muitos coreanos ali, irmãos. Está na mão de muitos iranianos ali que não se pode adorar o verdadeiro Deus, mas Ele está lá presente, está guerreando as nossas guerras, nossas causas, dia após dia, porque Ele é, Ele não foi, Ele é Deus forte, aleluia. Lembra aí quem foi morar em Cafarnaum? É Ele que foi morar lá em Cafarnaum. Isaías 7,14, olha o que diz a Bíblia Sagrada. Isaías 7,14, olha só. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Chamará o seu nome Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. No Antigo Testamento, irmãos, era assim, olha só. No Antigo Testamento era assim. Deus em cima, o homem embaixo. Deus em cima, o homem embaixo. Hoje, meus irmãos, no Novo Testamento, não é Deus em cima e o homem embaixo. Hoje é Deus do lado. Aleluia. Hoje é Deus do lado. Deus está do seu lado, meus irmãos. Deus está do seu lado. Aleluia, muito obrigado. Hoje é assim, Deus está do seu lado te conduzindo. De vez em quando você não consegue caminhar, Ele do seu lado, Ele pega nos braços. Fala, filho, eu vou te conduzir à vitória. Te anima, filho, eu vou conduzir você ao milagre. Meu filho, você não chegou nessa terra por acaso. Eu te dou força neste lugar para você vencer. É Deus do lado. Quem tem Deus do lado aí? Quem tem Deus do lado aí? Aleluia. Quem tem Deus do lado? Deus está do lado desta igreja, defendendo, caminhando para frente. Aleluia. Porque Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Oh glória, aleluia. Oh glória. Oh glória, Todo-Poderoso. João Batista, meus irmãos, diz que antes de mim ele veio. Ele veio com tanto poder que olha que eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Ele veio com tanto poder que Ele batizará você com o Espírito Santo e com fogo, aleluia, olha só. O João Batista e falou isso, meus irmãos. Pregoeiro, precursor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois, irmãos, o João, evangelista. Olha o que ele escreve em João, capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1 de João, evangelho. Olha só o que ele escreve ali.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. Adorar, irmãos, o morador de Cafarnaum. Se eu perguntasse a todos os profetas, irmãos, do Antigo Testamento, a todos os evangelistas, a todas aquelas igrejas, quem sabe que o apóstolo Paulo escreveu para aquelas igrejas, para 13, o apóstolo Paulo escreveu as 13 cartas ali para várias igrejas. Todos eles teriam uma resposta para nos dizer quem ele é, quem ele foi, quem ele é nos dias atuais. Mas eu quero perguntar para você agora. Essa é uma pergunta particular para você. Quem ele é para você? Quem ele é para você? Primeiro vamos ouvir a resposta do profeta Zacarias. Capítulo 9, verso 9. Coloca aí no mural para nós. 9:9 de Zacarias. Olha o que Zacarias falou, meus irmãos. Meu Deus, alegra-te muito, ó filha de Sião. Exalta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Olha só, irmãos. Isso, irmãos, mais ou menos 700 anos antes do Senhor Jesus voltar. O profeta profetizava. Será que ele entrou em Jerusalém, foi montado no jumento? Foi ele que escolheu o jumento? Falou, não vou montar em você, jumento. Não, já tinha profecia há 700 anos. O profeta profetizava, você vai entrar em Jerusalém. Você vai encontrar essa passagem bíblica lá em Lucas capítulo 19. Você vai entrar em Jerusalém amontado no jumentinho, que nenhum homem ainda montou. Meu Deus. Os discípulos lá entenderam, irmãos. Já tinha, quem sabe, lido essa profecia. Meu Deus, o que eu posso fazer para ele aqui, nesse jumento, entrar em Jerusalém? Ele chega lá e fala, olha, vai lá buscar no pasto. Vai buscar no pasto lá. Busca um jumentinho, que nenhum homem ainda montou. Vai lá e busca. Jumentinho novo. Chegaram lá, parece que o dono da fazenda era crente, viu, irmão? Chegou lá, entraram na fazenda, desataram. O dono da fazenda gritou bem assim, ei, por que está soltando o jumento aí? Por que está soltando? Aí a resposta deles, como Jesus tinha falado, Jesus precisa dele. O mestre precisa dele. Ok, isso é para Jesus, pode levar tudo se precisar. Não é só um só que ele pediu, é só um. Aí eles olhavam para o jumento e falaram, será? Eu vou deixar Jesus montar no lombo desse jumento aqui? Desse jeito? Quem já montou num cavalo sem sela, irmãos? Ou quem sabe, irmão, num cavalo magro ali, meu Deus do céu, sem sela é sofrimento. Os fazendeiros sabem disso, até ri, né, irmãos? Olha, pegaram Jesus, irmãos. Falaram, não vou deixar ele montar aqui, não. A Bíblia fala, irmãos, que eles começaram a tirar as vestes que estavam sobrando ali, paletó, blusa. Começou a jogar no lombo daquele jumento ali. Falou, não, Jesus sentar aqui, nesse serrote aqui, não sei se estava magro ou estava gordo, né? Mas vou proteger Jesus. Começou a colocar as roupas ali, irmãos. Para que ele sentasse ali. Irmãos, quando, na verdade, Jesus vai entrando em Jerusalém, irmãos, amontado naquele jumento, irmãos, a Bíblia fala, irmãos, que eles começaram a arrancar ramos de árvore, jogavam no caminho e dizia, e cantava aquele hino, Hosana das alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. A igreja sabia quem ele era. A igreja sempre soube quem ele é, meus irmãos. A igreja sabe o que Jesus é, aleluia. Jesus está aqui nesta manhã. Jesus está aqui para operar milagre e maravilha para a glória do nome do Senhor, aleluia. Meu Deus. Malaquias, vamos ver o que Malaquias respondeu para nós. Malaquias 4:2. Responde para nós aí, Malaquias. Vamos ver, olha só. Malaquias 4:2, olha o que ele diz. Diz assim a palavra. Mas para vós, o que temeis, o meu nome nascerá o sol da justiça, e curará e trará suas asas, e saireis como bezerro de estrebaria.
Aquele que crê no Senhor Jesus não desanima. Para você nasceu o sol da justiça. Para você nasceu Ele. Nasceu Ele para você, aleluia. Agora eu vou te fazer a pergunta. Vou fazer uma pergunta para você agora. Imagina se você, meu irmão, morava numa rua e Jesus morasse na outra. Ah, meu Deus do céu. Quanto você imagina que valeria a casa, irmãos? Que eles falam aqui, neighborhood, né? Neighborhood é isso? Neighborhood de Jesus, seja a casa do lado, vizinho de Jesus. Você imagina quantos $1.000 não ia valer essa casa, meus irmãos? Imagina se for, não, quero alugar, só imagina o preço do aluguel. Quanto seria? Quanto seria, irmãos? Olha, quem sabe ali o tax de uma cidade aonde Jesus morava. Você imagina o preço, irmão. O preço do imposto aonde Jesus morava. Meu Deus, todo mundo queria mudar para lá. Se Bridgeport, irmãos, no estado de Connecticut, vocês pagam o imposto que paga. Você imagina se Jesus, irmãos, você falasse assim, olha, Jesus mora ali. Ah, meu Deus do céu, era muito caro, viu, meus irmãos? Era muito caro, você imagina. Oh, meu Deus do céu. Meu irmão, você estava morando numa cidade, irmãos. Quando o vento levantava, ele ia lá e acalmava. Parecia, irmão, pareceu 10 leprosos lá. Jesus ia lá e curava os 10 leprosos. A sogra de Pedro ficou doente, ele ia lá e curar a sogra de Pedro. Você imagina, irmãos? Esse era o Jesus que morava em Cafarnaum. Acabou a comida, irmãos. Ou seja, acabou o pão, acabou o peixe, não tinha nada que comer, Jesus ia lá e multiplicava. Meu Deus, quanto valia morar num lugar desse? Quanto vale, irmãos, você ser um cristão nos dias atuais? Eu quero dizer para você, não foi só em Cafarnaum que desfrutava disso. Nos dias atuais, em pleno século 21, você pode desfrutar da amizade de Jesus. Você pode morar do lado de Jesus. Você pode ser vizinho de Jesus. Você pode, na verdade, ter Jesus dentro de você. Você pode ter Jesus na sua casa multiplicando pão. Você pode ter Jesus pagando o seu aluguel. Você pode ter Jesus pagando as suas despesas. Você pode ter Jesus mudando a sua história para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Quanto vale a sua vida? Jesus pagou por você lá na cruz do Calvário. Quanto vale você, a sua família, a sua casa? Jesus pagou o alto preço. Quanto vale? Nós vimos aqui hoje o diácono Jailson aqui testemunhando. Você imagina o preço que ele pagou pela sua família estar aqui. Não tem dólar que paga, irmãos. Não tem amizade que paga. Mas ele fez isso para dar vitória para o Jailson. Homem nenhum poderia fazer. Advogado nenhum, juiz nenhum, pastor nenhum, igreja nenhuma. Mas ele, meus irmãos, com a sua bondade, ele pagou, Jailson, o preço da despesa. Aleluia. Ele pagou porque ele é. Aleluia. Meus irmãos, já estou falando aí há 30 e poucos minutos, já vou parar por aqui, viu? Vou parar por aqui, mas me dá mais uns minutinhos aí. Quantos milagres Jesus operou lá, irmãos? Lá naquela pequena cidade de Cafarnaum. Você tem ideia quantos milagres, mais ou menos, Jesus operou lá, irmãos? Olha, segundo eu busquei ali, mais ou menos, Jesus operou lá 12 milagres, irmãos. Vou citar alguns, não vou citar todos, mas Jesus operou lá 12 milagres nessa cidade de Cafarnaum, né? Eu vejo que Jesus, irmãos, ele operou ali, irmãos, mais ou menos segundo os estudiosos, ele operou lá na cidade de Cafarnaum 1 ano e 8 meses. Mais ou menos ele operou ali. Milagres, né? Ele libertou então ali endemoniados. Curou a filha do rei. Né? Curou a filha de Jairo. Curou a mulher do fluxo de sangue. Curou lá o servo do centurião. Ele curou ali. Curou a sogra de Pedro. Acalmou o mar da Galileia ali, em Cafarnaum. Né? Curou, irmão, o homem da mão mirrada, e assim vai. Jesus operou tanto milagre lá, irmão, nessa cidade, chamada Cafarnaum. Pensa numa cidade abençoada, né? Pensa numa cidade, irmãos, abençoada, cidade que Jesus morava. Mateus capítulo 11, versículo 23, olha o que ele diz.
Mateus 11, 23. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, será batida até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Meu Deus do céu. É duro isso, irmãos. Seja, se ele tivesse operado os milagres que operou em Cafarnaum, lá em Sodoma, Sodoma permaneceria firme, sem ser destruída. Você imagina, irmãos, qual que é maior, de repente? Um pecado de prostituição, lesbianismo, de repente dar um nó nos outros, enganar, trair. Qual que é maior? Qual o maior pecado? Por que Cafarnaum? O Senhor disse essas palavras para Cafarnaum. Espera aí, mas melhor do que Sodoma? Ela era mais complicada do que Sodoma, melhor, né? Era mais complicado do que Sodoma. Cafarnaum, uma cidade que Jesus morava. Ei, irmão, lá não morava o imperador né, quem sabe lá da Ásia, não. Lá não morava, irmãos, quem sabe Putin, não. Lá não morava, quem sabe, irmãos, o Lula, não, meu Deus. Lá não morava, irmão, Biden, não, meus irmãos. Lá não morava o Kim Jong, né? Lá da coreano, lá não. Lá morava Jesus, meus irmãos. Lá morava Jesus ali, meus irmãos. Meu Deus do céu, viu? O pecado de Cafarnaum, irmão. Então, é mais grave do que os pecados de Sodoma e Gomorra, irmão. Era mais grave. Mas que pecado é esse, pastor? Agora vem a pergunta, né? Agora você me joga no canto, né? Espera aí, pastor, você vai explicar então agora. Que pecado é esse agora? Você vai me ajudar aqui, Darcy. O mistério agora, que pecado é esse, meu Deus do céu? Que era mais grave do que o pecado de Sodoma e Gomorra, meus irmãos. Ei. Olha só, irmãos, eu vou dizer para você. É o pecado da indiferença. É o pecado da insensatez. É o pecado da ingratidão. Meu Deus do céu, meus irmãos. Que pecado é esse? Que é maior do que o pecado de Sodoma e Gomorra. Viver, irmãos, num ambiente, irmãos, cristão, não te faz de você um cristão. Morar em uma garagem de carro não faz de você um carro, não, viu? Ouvir uma palavra de Deus no YouTube não faz de você um cristão. Você sabia disso? A cantar o hino não faz de você um crente salvo. Não te faz. Viver na igreja, irmãos, não me faz um salvo. A indiferença. O ser humano, irmãos, ele é adaptável. Se está lá no Cuiabá, por exemplo, lá no Mato Grosso, acostuma com aquele calorão ali, né? 40 graus. Se está nos Estados Unidos agora, nesse período agora, já entrando frio aí, daqui a pouquinho você está acostumando. Clima aí, 5 graus negativo, 10 graus negativo, está acostumando, daqui a pouquinho. Tem gente que eu encontro aí 5 graus negativo, nem blusa está vestindo. O ser humano, ele é adaptável, meus irmãos. Começa a adaptar com os ambientes que vive. Começa a adaptar, né? Eu vejo que a pessoa, então, adapta ao frio, ao calor, à comida, né? Quem não gosta da comidinha brasileira, né, irmãos? Meu Deus. Ontem a irmã Elaine fez aqui, irmãos. Voltei lá na minha terra, viu? Mato Grosso, onde vivia ali meus 26 anos de idade, praticamente ali, né? E ela fez uma galinha com arroz. Obrigado, irmã Elaine. Fez uma galinha com arroz aqui. Quem não veio, a perdeu. Mas é um mistério grande, viu? Irmãos, nós somos adaptáveis, meus irmãos. Começamos a adaptar com as coisas. Tem gente, irmãos, que começa a acostumar com Deus. Você sabia disso? Está na presença de Deus, não vibra mais. Não glorifica mais. Não chora mais. Não derrama mais lágrima. Não sabe levantar a mão e dar um glória a Deus. Não reclama daquele outro que faz, viu? Ele está cheio, você precisa ser cheio também. Não acostuma na presença de Deus. Alguém começa a adaptar com Deus, irmãos, e é mais um culto.
É mais um hino que eu vou cantar. É mais uma mensagem que eu vou pregar. Ei, irmãos, nós precisamos levar uma vida de aquebrantamento. Nós precisamos levar uma vida de arrependimento na presença de Deus. Precisamos, irmãos, não podemos jamais acostumar na presença de Deus. É Ele ainda Deus, aquele o Todo-Poderoso, é Ele. O ser humano é adaptável, irmãos. Não adora mais. Não está acostumado mais com a presença de Deus. As irmãs cantam hino, irmãos. Olha que as irmãs ensaiam, irmão. Vem aqui, dobra o joelho, ora na segunda-feira, derramam lágrimas. Depois elas levantam, irmão, testemunham uma para outra o que Deus tem feito durante a semana. E quantos milagres nós temos visto aqui, irmãos, que Deus está operando, que eu lá, muitas vezes lá atrás, junto com as irmãs, no dia de segunda-feira é as que falam, eu não falo, irmão. Mas olha, irmãos, mas eu li atrás muitas vezes chorando, agradecendo a Deus. E as irmãs levantam para cantar um hino como esse que cantou hoje aqui, irmãos. Tem pessoas que não sentem mais nada. Falam, é mais um hino, é mais um hino, é mais um hino. Uma palavra como essa aqui, irmão, é mais uma palavra, mais uma palavra. Isso aí eu ouço no YouTube, isso aí eu ouço lá não sei, no Facebook, lá no canal de fulano de tal. Eu ouço. Não sente mais nada, meus irmãos. Cuidado com o pecado de indiferença. Cuidado com o pecado da ingratidão. Ei, eu não vou acabar assim não, viu, irmãos? Lê para nós lá. Marcos capítulo 2. Mas tinha, irmãos, alguém da cidade ali que sabia quem era Jesus. Marcos capítulo 2. Abra sua Bíblia lá. Marcos capítulo 2. Põe aí versículo para nós, versículo 2 em diante. Irmãos, trouxeram lá. Trouxeram ali, irmãos. 4. Ali a Bíblia fala que tem 4 lá, irmãos, que sabia quem era Jesus. Verso 3. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4. Não podendo aproximar dele, por causa da multidão, descobriram o telhado, aonde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Tinha 4 na cidade, irmãos, que sabia quem era ele, qual o poder que ele tinha, qual a graça que ele tinha, qual a virtude que ele tinha, qual, irmãos, quem era ele. Alguém na cidade sabia. Alguém sabia o endereço dele ainda. Alguém sabia o endereço dele ainda. Alguém sabia o que ele poderia fazer. Alguém sabia lá na cidade. Fica de pé neste momento. Eu vou orar por você. Será que você sabe quem é ele? Será que você sabe quem é ele? Você sabe quem é ele ainda? Você não tem cometido esse pecado no dia de hoje. Você não tem cometido o pecado da ingratidão no dia de hoje. Você não tem cometido o pecado da indiferença no dia de hoje. É um pecado você estar no culto e parece que é mais um culto. É um pecado você estar no culto e dizendo assim, faltou fulano. Não faltou você, glória a Deus que você não faltou. Eu quero convidar alguém aqui nessa manhã que quer ter Jesus lá na sua casa. Aleluia.